horas, 1 minuto com 30 segundos, 20 graus aqui no centro de Porto Alegre. Nós vamos falar, como já comentei aí com os ouvintes quando estava batendo um papo com o Jorge Lopes da FCDL, que eu iria conversar sobre o imposto de fronteira com o Dr. Eduardo Plastina. Mas eu quero fazer aqui um histórico do imposto de fronteira. No dia 10 de setembro, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul derrubou o imposto de fronteira no estado e já no dia 12 publicou o decreto legislativo que exclui a cobrança do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Fronteira, para as empresas enquadradas no Simples Nacional. O decreto legislativo acabou com o diferencial de alíquota de 5% aplicado sobre as mercadorias vindas de outros estados adquiridas por micro e pequenas empresas gaúchas. O governo foi contra a derrubada, alegou que os deputados não podem propor uma medida que reduza a arrecadação, apenas o executivo tem poder para aprovar medidas com influência na receita e que a medida não tem aplicabilidade e eficácia. O deputado Frederico Antunes, do Partido Progressista, idealizador da proposta, garantiu que já existem várias jurisprudências mostrando que o parlamento pode legislar sobre os tributos estaduais e alegou que o governo Tarso está criando um clima de insegurança para as micro e pequenas empresas responsáveis por 98,5% das empresas no Rio Grande do Sul. E quem está entre o mar e o rochedo é o empresário. Coordenador da área tributária do escritório Souza Berger Simões e Plastina, Eduardo Plastina, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, como advogado aí, estava dizendo, né? Quem está aí o mar e o rochedo e o empresário sofrendo. Mas ao mesmo tempo o secretário da Fazenda, Odirton Ollier, recomendou que continuem pagando. A Assembleia diz que não precisa pagar. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado pede cautela e orienta para que façam a provisão dos valores para o possível retorno da validade do tributo. Como sair dessa, advogado Eduardo Plastina? Realmente, a situação está bastante controversa, né? Porque realmente o decreto legislativo foi publicado, está valendo, né? Ainda não houve nenhum tipo de interposição de ação judicial questionando essa situação pelo governo do estado. Então, enquanto não houver uma manifestação do judiciário afastando a aplicabilidade do decreto legislativo, ele é válido e deve ser aplicado. Mas, por exemplo, se o estado quiser sustar a medida, o empresário deve recorrer ao judiciário? Aí sim, pode ser questionável, porque na verdade são duas fases, né? Agora o que houve foi a publicação do decreto. Então agora é como se a bola estivesse com o Estado. Hoje o empresário está liberado sobre todas as entradas de mercadorias no Estado, no estabelecimento, a partir do dia 12 de setembro, ele não precisa fazer o recolhimento da diferença de alíquota porque houve suspensão por decreto legislativo, né, que é válido e eficaz, presumivelmente válido. Então, o que agora está? Está na mão do Estado e o Estado pode, eventualmente, questionar a legalidade, a validade, a constitucionalidade do decreto no nosso judiciário. Mas os empresários estão confusos, né? Estão confusos, efetivamente, mas os empresários, nesse instante, o que devem fazer é observar, junto com seus advogados de confiança, suas entidades sindicais e associativas e, eventualmente, com seus contadores, a situação, acompanhar a situação desse decreto, porque enquanto o decreto estiver vigorando, o Estado do Rio Grande do Sul não pode fazer essa cobrança. Um detalhe técnico só que é importante mencionar é o seguinte, principalmente para as empresas do Simples Nacional. Elas devem recolher o diferencial de alíquota sobre todas as entradas realizadas no segundo mês anterior ao momento do pagamento. O que eu quero dizer com isso? Então, as entradas que estão se fazendo agora em setembro só vão ser pagas em novembro, dia 20 de novembro. Então, o que acaba acontecendo? No pagamento de 20 de setembro e no pagamento de 20 de outubro, são relacionadas, respectivamente, a julho e agosto. Então, esses pagamentos devem ser feitos do diferencial de alíquota. O que vai ser feito parcialmente é o de novembro.
Então essa situação tem que ser bastante notada por eles. É complicado então, hein? É bastante complicado. É bastante complicado, até porque é como a gente estava conversando um dia desses com alguns empresários numa palestra. O que acaba acontecendo? A qualquer momento o Estado pode entrar na justiça e a qualquer momento, eventualmente, a justiça pode suspender. E isso pode acontecer agora, pode acontecer no próximo mês, pode acontecer inclusive posteriormente a 20 de novembro, que é o primeiro vencimento que tem efeito o decreto. Ou seja, então, com uma eventual decisão contrária ao decreto pelo judiciário, o que acaba acontecendo é o efeito retroativo. Meu Deus! Tem que haver o pagamento de tudo que não foi pago. Então, por isso que está sendo recomendado efetivamente aos empresários que, eventualmente, em novembro, não havendo recolhimento parcial, quer dizer, não havendo recolhimento daquelas entradas ocorridas depois do dia 12, entrada de mercadoria, que pelo menos se faça um provisionamento, porque isso ainda vai ter pano para manga dentro do judiciário, ou tende a ter, né? Olha, é muita confusão. Ai, pobre dos empresários brasileiros e os nossos gaúchos aqui, é muita confusão, porque vamos lá, como o senhor está dizendo aí, o Estado obtiver a medida judicial, né, contrária à aplicação do decreto, a cobrança volta a ser liberada e inclusive com efeitos retroativos. Então o empresário praticamente está pagando, né? Está pagando isso. Porque se ele tem que fazer o provisionamento, ele tem que fazer lá um caixa dele lá do lado guardado para se houver. Olha, é muita coisa isso, é muita confusão. O mais grave do diferencial de alíquota realmente é sobre as empresas submetidas no Simples Nacional, porque é uma despesa direta não recuperável. Pois é. E as empresas do regime geral, ou seja, as empresas que não são do Simples Nacional, elas se acreditam quando pagam. Então, na verdade, o pagamento é uma antecipação. Para o caso do Simples, ele não é uma antecipação, ele é um pagamento adicional. E a própria legislação do Estado prevê que o pagamento do diferencial é sob antecipação. Quer dizer, então é um absurdo. Na verdade, cobram um valor adicional de ICMS para as empresas do Simples Nacional e, obviamente, esse valor vai ser repassado para o valor das mercadorias, né? Eu estava há pouco conversando com o Jorge Lopes, do FCDL, primeiro secretário, justamente sobre essa discussão que eles estão tendo em função dos tributos, pedindo a redução de tributos, né, para os lojistas gaúchos. Sim. Enfim, a questão até para eles poderem sobreviver, poder gerar mais emprego, né? A gente não é contra imposto, só que tem que ser mais do que legal, né, e respeitável. Sim. E aí eu estava comentando que o Roberto Tenedini, que é diretor executivo do Sindiótica, né, ele estava dizendo, olha, como é que nós vamos ter isso? Porque o Rio Grande do Sul não tem indústria fabricante de óculos, nem de componentes para montagem do óculos, né? E aí eles dizem, olha, temos incidência de imposto que chega a onerar até quase 13%. Nós temos duas situações, que é a situação jurídica do diferencial, que está sendo discutida efetivamente no judiciário até uma determinada fase. Até uns 2 anos atrás, a maioria das empresas, dos sindicatos patronais, conseguia êxito no judiciário quando questionava a cobrança diferencial. E aí houve uma reversão na jurisprudência e hoje, realmente, o judiciário, principalmente o STJ e o TJ aqui do Estado, está mais propenso ao lado do Estado do que ao lado do contribuinte. E tem a questão política institucional da cobrança do diferencial. A argumentação do Estado, geralmente, é de proteção à indústria do Estado. Só que isso é uma informação falsa na maioria dos casos. Não vou dizer que não tem efetivamente alguns setores que o diferencial faça alguma proteção. Agora, na maioria dos setores, o fornecimento por alguma indústria de fora do Estado é por necessidade, não por opção ou por custo tributário. Então tem N setores, como o setor óptico, por exemplo, que são obrigados necessariamente a comprar fora do Estado. Exato. E tem que pagar o diferencial. Quer dizer, é um absurdo. Bom, a gente sabe aí que mais informações os nossos ouvintes poderão ter com relação a direito empresarial, imposto aí, esse de fronteira, enfim, muito mais, através do www.sbsp.com.br. Muito obrigada, advogado Eduardo Plastina. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.